Tá começando agora mais um episódio do OusaCast, o seu ritual de marketing das manhãs de segunda-feira. Já vai pegando o seu cafezinho, abrindo o seu livrinho de manifestação e se preparando para uma ideia que deu muito certo por aí. Eu sou a Isa e eu tô aqui para acender o fósforo da sua criatividade logo no começo da semana. Hoje é segunda-feira e tá no ar o quadro Deu Match com o Marketing. Vamos descobrir o que uma marca fez que brilhou e como você pode aplicar isso aí na sua também. Partiu começar a semana com pé direito e cabeça fervilhando de boa ideia? Então bora! E vamos para a lei da atração do dia. Eu atraio energias positivas e manifesto abundâncias em todos os aspectos da minha vida. E hoje a gente não vai falar de uma marca em específica, na verdade hoje a gente vai falar de um monte de marcas que estão aplicando essa estratégia que muitas pessoas e muitos especialistas estão falando que vai ser a nova tendência para 2026. Então assim, pessoal, eu não sei se vocês já viram no TikTok, mas um vídeo viralizou recentemente de um bar, né, em que os drinks, eles funcionam como se fossem ações da bolsa. Então, tipo assim, os drinks que mais saíam, que tinham mais demanda, eles tinham um preço mais elevado, e os drinks que menos saíam tinham um preço menos elevado. E aí as pessoas acabavam comprando, né, e os preços iam mudando de forma automática e simultânea à medida que essas pessoas iriam comprando eles. Então, isso, né, é uma estratégia, é um comportamento que muitas marcas viram, né, e entenderam como um comportamento que ele vai ser passado, né, e vai acontecer em 2026 também. E como, né, nós marcas, no mundo do marketing, a gente tem que realmente nos adaptarmos, as marcas, elas começaram a ver que atrelar uma experiência gamificada no seu produto ou serviço faz toda a diferença. Então hoje eu vou contar aqui para vocês um pouquinho dos exemplos que a gente tem. Primeiro foi a campanha do Boticário. E esse conteúdo, gente, eu peguei muito, tá? Da Letícia Vaz. A Letícia Vaz, ela é uma dona de uma marca de lojas, né, de roupas femininas. E ela, gente, realmente, assim, entende muito o comportamento do consumidor. Inclusive, ela aplicou várias dessas estratégias que eu vou falar para vocês dentro da loja dela. Então, se vocês quiserem pegar como referência, né, as estratégias de marketing que ela faz, ela é realmente muito boa nisso, sabe? Ela sabe pegar o comportamento do consumidor e aplicar, tipo, no dia seguinte a sua marca. Eu acho muito legal. Então, eu peguei muito do conteúdo que ela fez, essas ideias, né, de marcas que estão fazendo isso. Então, vamos lá. Para vocês entenderem, por exemplo, a Boticário, né, ela pegou ali o livrinho de colorir Bobbie Goods, que todo mundo tá falando, que tá viral, né, realmente, e aplicou isso a uma campanha vendendo ali o seu produto e também fazendo com que esses clientes, eles tivessem uma experiência mais dinâmica, né, trazendo, assim, a realidade do que já tá em alta para uma campanha. Isso é muito interessante. A gente também, tá, teve pela Kibon, o retorno do clássico palito premiado. Isso daí, ele trabalhou duas estratégias, tanto a nostalgia, quanto também a gamificação, porque isso é uma campanha já antiga, né? E a gente já tá vendo também que essas estratégias de puxar um pouco a nostalgia para o mundo atual, que as pessoas estão sentindo falta, né? Então, eu vou até citar um pouquinho do Tamagotchi também, que utilizou essa estratégia gamificada, mas incluir, então, essas duas estratégias, tanto da nostalgia quanto da gamificação, é muito interessante. Então, ele basicamente, né, voltou ali com o palitinho premiado, que é, né, quando a pessoa encontra esse palito premiado, ela tem direito a mais uma unidade daquele picolé. Então, é uma estratégia bem interessante, tá? Se bem usada. E o que isso tudo mostra, né? Isso tudo mostra que as novas gerações, elas estão buscando desacelerar um pouco e encontrar microfelicidades no meio da rotina. Então, gente, é um comportamento que ele vem até daquela romantização da vida, que, assim, são conteúdos de lifestyle muito importantes no TikTok, né? Que as pessoas, elas estão consumindo, assim, aos montes, de tentar realmente, assim, colocar a mesa do café de um jeitinho mais prazeroso para gerar essa microfelicidade ali, num aspecto mais rotineiro. Então, as marcas entendendo isso, elas conseguem virar e falar assim, tá, como eu posso agregar no dia do meu cliente ali, na rotina estressante dele, o desaceleramento e também fazer com que o meu produto gere uma microfelicidade no meio da rotina desse cliente. Então, isso é muito interessante, né? A gente também teve, né, uma marca que a própria Letícia Vaz, ela menciona, que é aquelas bubble tea, sabe? Aqueles chazinhos com as bolinhas embaixo.
essa marca, ela cresceu principalmente por conta disso. Então, assim, no primeiro dia, na Bolsa de Valores de Hong Kong, né, que é uma marca chinesa, suas ações subiram 30%. E um dos fatores é que essa marca, ela tem uma experiência multissensorial e um apelo lúdico também. Então, a gente está entendendo aqui que essas marcas, elas estão conseguindo criar uma experiência multissensorial, né? Então, assim, não é só receber o produto e tá bom, é realmente agregar na vida do seu cliente. Eu sei que pode parecer difícil e muito caro, pessoal, mas eu vou trazer umas ideias para vocês do que vocês conseguem fazer, né? Claro que a gente tá falando de marcas gigantescas, mas como pensar isso dentro da sua marca? Eu vou trazer no final do episódio. A gente também tem o caso da Glossier, que é uma marca de cosméticos, né? Que ela criou um passaporte colecionável com adesivos que você pode, enfim, ir decorando à medida que você vai entrando em contato com os produtos. Isso é muito legal. E até virou um item da comunidade deles. Então, esse passaporte, as meninas trocavam as experiências e tudo mais. Isso também é muito sobre a experiência que você traz para o seu cliente, né? E a gente tem o caso da Coperne, que fez uma parceria com o Tamagotchi e criaram um jogo no formato da própria bolsa. Então, é o que eu falei, juntar a experiência da nostalgia com a experiência gamificada faz muito sentido dentro de uma estratégia, como a Kibon fez e agora esse case também da Coperne. E, pessoal, com base nisso tudo, eu separei aqui 4 grandes estratégias, né? 4 grandes, na verdade, fatores que explicam muito esse comportamento dentro dessa estratégia. O primeiro deles é a economia da atenção, que vocês já estão cansados de saber, mas o público realmente está muito saturado de estímulos, né? Que só realmente vão ali ser de forma passiva, né? Que te entrega algo e você não faz nada. Então, eles querem realmente muito interagir com algo que ative emocionalmente as questões deles, né? Então, assim, a gente acredita que você hoje não tem que só chamar a atenção, né, dentro de um conteúdo, você tem que realmente ativar as emoções dessas pessoas, né? A gente também tem outro princípio muito interessante, que é a gamificação, né? Que eu acredito que vem muito, tá, pessoal? Até da gestão de pessoas. A gente vê isso acontecendo muito dentro das empresas, no RH, né? Então, vamos fazer uma campanha aqui gamificada e a gente entende então que todo jogo é muito interessante para o ser humano, é muito interessante para as nossas emoções. Então, a aplicação de elementos de jogo como o desafio, a conquista, a recompensa, é muito interessante você utilizar eles fora do contexto de jogo simplesmente, né? Mas sim no contexto da sua marca, do serviço que você vende. Outra coisa também, pessoal, é o neuromarketing. Então, assim, esses estímulos mais lúdicos ativam o sistema de recompensa do cérebro, que no caso é a dopamina, o que aumenta o engajamento e também a memória da marca. Então, esse neuromarketing, né, que a gente fala bastante, aqui tá mais ou menos explicado por que isso dá tão certo, que essas estratégias, elas dão tão certo, né, de você aplicar realmente esse efeito do jogo dentro da vida dos seus clientes. E óbvio, por fim, a gente tem o fator do marketing experiencial, né, em que o consumidor quer viver a marca, ele não quer só ouvir falar dela. E a experiência, ela também vira o branding, né? E aí, pessoal, eu acho que você deve estar se perguntando assim, Thaisa, mas e quem vende serviço, né? Quem presta serviço? O que a gente faz? Porque aqui você falou mais de experiências com produtos. E a gente, realmente, quem vende serviço, tem aquela necessidade de sempre estar comparando a sua marca com uma marca de produto e falando, nossa, seria tão mais fácil ter uma marca de produto, porque é muito mais fácil incluir essa experiência atrelada a um produto. Mas calma, que eu vou te dar aqui algumas dicas. Primeiro, tá? Quando você vende um serviço, você está falando diretamente com um prestador de serviço, né? Que vende um serviço para um cliente. Então, eu selecionei aqui algumas ideias de como você gamificar essa experiência. Primeiro, criar selos de conquista para os clientes mais ativos. Isso é muito interessante, sabe? Criar uma comunidade ali com a sua base de clientes e desenvolver esses selos de conquista. Então, por exemplo, eu que sou social media. Se um cliente ele vai lá e posta todos os dias um stories, eu crio um selinho e gamifico ele. Você conseguiu atingir que todo dia essa semana você postou stories. Isso é bem interessante, porque ajuda em todos os aspectos, né? A criar conexão com o público e também você recompensa o seu cliente por ter sido um cliente muito bom, que vai gerar resultados também até para o seu trabalho como social media. Outra coisa também é gamificar os processos. Então, assim, ao invés de você mandar um formulário qualquer, você manda um quiz para o cliente, você manda um desafio, sabe? Então, pegar esses processos que você tem que fazer muitas perguntas chatas e transformar isso em um joguinho, sabe? Eu acho que com certeza o seu cliente ele vai se sentir mais engajado a participar
de, por exemplo, um briefing. Um briefing é uma sequência de perguntas mó chatas sobre a empresa dele. Por que não gamificar esse processo? Outra coisa também é ter metas com prêmios simbólicos. Então, por exemplo, se você atingir 3 meses de produção de conteúdo, se a gente conseguir atingir 10 mil seguidores até maio, até agosto, a gente vai ter um prêmio ali no final, que é a consultoria bônus, ou que é um destaque no perfil. Então, estimular ali prêmios simbólicos a cada meta atingida do seu cliente. Outra coisa também é montar missões de conteúdo, né, mensais com recompensas, criar narrativas visuais para tornar o processo mais divertido e engajado. Então, tudo isso, pessoal, vocês podem aplicar no serviço de vocês. Outra coisa também, tá, é para as marcas que vendem produtos, mas que estão sem dinheiro, né, para fazer alguma coisa um pouco mais elaborada. Eu sei que essas ações gamificadas, elas exigem um pouco mais de tempo gasto e também de ali money, né, para investir nessas gamificações. Mas a gente pensou aqui, né, em algumas ideias, como as embalagens interativas, às vezes, né, pedir para o seu fornecedor mudar um pouquinho essa embalagem só em uma campanha específica e depois voltar. Os programas de fidelidade gamificados também são muito interessantes. Os itens colecionáveis, gente, esses são, assim, impressionantes o tanto que funciona e o tanto que o público gosta dessa dinâmica de colecionar coisas. As parcerias nostálgicas, né, como eu falei, tentar colocar a estratégia de nostalgia junto com a estratégia de gamificação é sucesso, porque são duas coisas que o público quer bastante, e também experiências mais presenciais com elementos lúdicos e desafios. Então, pessoal, são essas as aplicações práticas, né, que a gente pode fazer tanto em serviços quanto produtos, e foi essa a estratégia, assim, que eu achei que essa semana ela teve uma visão assim um pouco mais ampla, porque eu vi que muitas marcas estão aplicando isso de forma muito interessante e que você pode começar, né, a aplicar só um desses itens, né? Não precisa ser tudo de uma vez. E gradualmente você vai entendendo melhor o que o seu público reage e se dá certo, se realmente tem mais retorno de conversão. Então, isso é muito importante, gente. Vocês sempre olharem o que dá certo para sua marca e ir aplicando de pouquinho em pouquinho. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima segunda pra vocês. E comenta aqui pra mim o que vocês mais gostaram dos cases que eu falei aqui pra vocês. Se vocês gostaram do case da Glossier, do Passaporte, do case da Kibon, do case da Boticário, comenta aqui pra mim que eu quero saber e eu vou compartilhar esse comentário. Então é isso, pessoal. Até quarta-feira.